Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A palavra vai dizer: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é um. E é na presença desse único Deus que você está reunido nessa noite. Abra a tua boca, adora, glorifica, exalta. Ele é poderoso, aleluia. Ele é poderoso, aleluia, para revelar a majestade dele na tua vida, na tua casa, na tua história. Essa vigília não precisa ser mais uma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, poderoso. Vamos à palavra do Senhor. No livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 7. Louvado e glorificado, engrandecido é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Terra. Aleluia, Deus. O versículo é o 24. Só um momento que eu estou sem óculos. Amém? Na minha tradução está: teve por filha Sara. Eu acredito que na Bíblia de alguns irmãos vai estar Seera. Mas em 1 Crônicas capítulo 7, versículo 27, a palavra de Deus vai dizer: teve por filha Sara, que construiu Bet-Eron inferior e superior e Ozensara. A igreja pode se sentar, louvado seja Deus. Eu vou compartilhar com vocês uma ministração que recentemente eu compartilhei no discipulado. Essa mulher, que na minha tradução está Sara, em outras traduções de João Ferreira de Almeida está Seera. Essa mulher, aleluia, ela é filha de Efraim, neta de José, o José do Egito, o José governador. E esse versículo está falando que Sara construiu 3 cidades. Mas qual era o cenário da construção das 3 cidades que essa mulher construiu? Era um cenário de luto. E o luto provinha da guerra. Os homens se levantaram para ir à guerra, para lutar, e morreram na mão de Gate. Não tinha mais homem naquela cidade. E aquela mulher em luto, Sara, teve que se levantar com o povo para construir não só uma, mas 3 cidades. E Deus está falando com alguém nessa noite, nessa vigília. Você que está de luto em alguma área da tua vida, Deus está dizendo: você vai levantar para construir. É para construir. Deus olhou para Josué em luto, e ele disse para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto. Deus entendia o luto, mas ele estava dizendo para Josué: é o fim do seu luto. Deus está falando para alguém nesta noite: é o fim do seu luto. Você chorou, mas a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, no capítulo 30, no versículo 5, na parte B, que uma noite pode durar o choro, mas que pela manhã vem a alegria do Senhor. Aquela mulher se levantou na primeira fase e construiu a Bet-Eron alta. Quando Deus tira você do luto, você vai construir no alto. E construir no alto significa construir no lugar da sua dor, no lugar onde você parou. Deus te levanta e Ele fala para você: não olhe para o que morreu.
Mas Deus está dizendo assim: não olha mais para a lona, porque agora eu coloco a ferramenta na tua mão. Ele põe. A mulher construiu, porque Deus estava com ela. Ele entende e respeita o luto. Ele não é alheio ao luto. Ele não é alheio à dor. O Messias e Yeshua, quando ele chegou na casa do Lázaro, ele primeiro chorou com Marta e Maria. E depois ele ressuscitou Lázaro. Ele poderia ter chegado naquela casa logo e dando a notícia do milagre. Ele poderia ter falado: cadê a Maria? Marta vai chamar a Maria. Avisa para ela que eu vim aqui ressuscitar o Lázaro, mas não. Antes ele decidiu chorar com elas. E depois ele foi com elas até o local do milagre. Deus está falando com você nesta noite. Eu já te consolei pela minha palavra, agora você levanta. Não falta palavra para você. Não falta vinho, não falta pão. Eu já trouxe você para esta vigília. Come desta palavra, bebe deste vinho e levanta. Come da palavra. Come mais. Deus, mas quem sou eu? É só um versículo na Bíblia que fala dessa mulher. E é só um capítulo na tua vida que ele precisa para mudar. Não é muito não, irmão e irmã. Não é muito não. Você não precisa desenhar a tua história para Deus. Foi permissão do Senhor que aqueles homens morressem na mão de Gate. Foi permissão de Deus que alguma coisa morreu na tua vida. Foi Ele. Ele orquestrou. Porque Ele precisava despertar você. E sabe por que papai te chamou nessa vigília? Porque a partir de hoje você vai despertar. Aleluia, mas vai despertar para construir. E sabe o que é interessante? A mulher não tinha força no punho para construir nada. Ela não tinha força no punho para levantar nenhum tijolo. Mas Deus trabalhou na alma dela, no intelecto dela. E ela administrou toda aquela construção. Deus está falando com alguém aqui, você não tem força, mas Ele vai trabalhar no teu intelecto, Ele vai trabalhar na tua alma, e você vai reger e administrar esta construção. Ele não vai dar na mão de ninguém. Ele não vai dar na mão de ninguém, vai ser a sua mesmo. Talvez você vai olhar e vai dizer assim: eu não tenho força, eu não posso, eu não tenho capacidade. Aleluia, mas a força vem dele, a capacidade vem dele, a graça vem dele. Aleluia, a mulher não levantou tijolo. A Bíblia não está falando que aquela mulher fez força. Quando ela fez a Bet-Horon alto, aquela cidade ficou visível. Deus está te chamando um trabalho na obra dele, para tirar você do local onde o luto te escondeu. Porque o luto, irmãos, nos esconde. Eu sou terapeuta. E eu atendo muitas pessoas. E pelo luto de alguma área da vida, porque o luto não é somente pela morte. O luto é pela divisão, o luto é pela separação. Perdas nos trazem luto. E na área da terapia, quando eu atendo pessoas assim, lutadas, eu compreendo muito bem que o desejo delas não é nem se expressar em palavras. Às vezes algumas pessoas de luto, elas não conseguem nem se expressar em lágrimas. E a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que para todas as coisas existe um tempo determinado. E o Senhor está falando para você que Ele vai te dar condições de você colocar fim a esse luto. Você não sabe como, mas o seu Deus está dizendo: você vai colocar fim a esse luto, porque você veio para esta vigília, você desceu até esta olaria, para que o Pai falasse para você: é descendo que eu te exalto. É descendo, irmão, irmã. E ela teve que construir a Bet-Horon alta. Quem está no luto não constrói no alto. Quem está no luto quer ficar no baixo. Mas quem é cheio do poder de Deus, constrói no alto. E o Senhor está falando para você nessa noite: é tempo de você chegar em lugares altos. É tempo de você alcançar no teu ministério, na tua casa, na tua vida e na tua família, aquilo que você ainda não alcançou. Talvez com as suas próprias palavras,
você deu uma sentença de morte na tua história. Talvez você deu uma sentença de morte na tua família, na tua casa. Mas o Senhor está dizendo, hoje você vai construir alto, filha. Hoje você vai construir alto, filho. Você vai para Bet-Horon alta. E você vai construir uma cidade que ainda não existia. Porque antes dela, vocês não vão enxergar na Bíblia o nome dessa cidade, Bet-Horon. E Deus está falando para alguém nessa noite, aquilo que não existia na tua vida, Ele é poderoso para trazer a provisão. Você só precisa, irmão e irmã, erguer as suas mãos e dizer para o Pai, eis-me aqui. Usa-me a mim. Eu iniciei essa ministração com o Shema. E o Shema é muito mais do que ouvir. É ouvir e obedecer. Se você está aqui nessa noite, é porque você obedeceu esse chamado. Mas quando aquela mulher, aleluia, construiu a Bet-Horon alta, precisava ser construída mais uma cidade. Então Deus pegou Sara e disse para ela, agora constrói a segunda. A segunda foi a Bet-Horon baixa, aleluia. E talvez você pode dizer assim, Senhor, eu tenho tempo que eu estou no alto, mas tem tempo que eu também estou no baixo. E Deus está dizendo para você, mesmo no baixo você constrói, mesmo no baixo eu falo com você, mesmo no baixo você ainda existe. Situações baixas, situação baixa na tua vida, irmão e irmã, é situação onde não tem convite, onde ninguém lembra do teu nome. A situação baixa é onde você não é honrado pelos homens, mas é no baixo que você começa a construir, porque você aprendeu no alto. E Deus está falando com alguém nessa noite, você está no baixo, filho. Aquilo que você fez no alto, você vai fazer no baixo também, porque é baixo na terra, mas é alto diante de Deus. E Deus está conversando e consolando almas nesta noite, porque a sua tarde, o seu dia, a sua semana, conforme o Espírito ministra no meu coração, muitos aqui tiveram o desejo de parar, porque no baixo você se viu sozinho. No baixo você se viu sozinha. No baixo você não viu ninguém caminhando com você, porque geralmente o baixo da nossa vida são os nossos momentos de escuridão, mas aquele que está no Senhor, irmão, a Bíblia vai dizer assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Mas esse diálogo que a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, não eram de dois servos de Deus não, eram de dois sacerdotes satanistas, e eles falaram assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Lá em Números capítulo 23, versículo 19, um outro satanista falou assim, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, prometendo ele, não cumprirá. O que significa isso? No momento baixo, Deus pega a boca de Satanás, aleluia, e proíbe ele de te amaldiçoar. Porque esses versículos citados não foram por homens de Deus, mas Deus colocou Satanás no cabresto, desculpa. Deus colocou o inimigo no controle, tirou ele do comando. Ainda que alguém quisesse desafiar o povo, ainda que alguém quisesse parar, Deus foi e colocou a palavra dele no inimigo. E Deus está dizendo, quando você estiver no seu momento baixo, Ele vai usar a boca de alguém. A boca de alguém que te deu as costas. A boca de alguém que te perseguiu. A boca de alguém que não acreditou no teu ministério. Mas essa boca vai estar do teu lado e vai ter que profetizar ao seu favor. Porque a Bíblia continua dizendo, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. As trevas teve que falar isso. E Deus está dizendo para alguém, eu vou te dar o discernimento. E você vai entender quando eu vou usar até mesmo alguém das trevas para falar com você. Porque nem sempre você consegue estar numa vigília de oração. Nem sempre você consegue estar em jejum. Às vezes são pessoas das trevas que estão do teu lado, aleluia. Mas o Senhor está dizendo, se eu tiver que usar eles para te socorrer, eu uso. Porque todo braço que tem na terra é de Deus. Por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, aleluia. Não tem um braço nessa terra que não está sobre o comando de Deus. E eu quero que você saiba nesta noite, aleluia, a pessoa que está do teu lado, sendo servo de Deus ou não, é o Senhor que está no controle. É o Senhor que levanta o braço dessa pessoa ao teu favor. E no momento baixo,
Então veja, eu estou correndo aqui mais um pouquinho por causa do tempo, tá? Arrasou que quer. Essa mulher, sendo neta de José, imagina o pai dela, o Efraim, contando para ela, narrando para ela, o legado do vô dela, dizendo para ela que quando o vô dela foi vendido pela caravana dos ismaelitas, ferido, machucado, os ismaelitas tinham bálsamo com eles nas carruagens, que podia curar as feridas do vô dela, mas os ismaelitas não curaram as feridas dele e levaram ele algemado até o Egito. Mas depois o pai também contou para ela que quando os irmãos, os mesmos que foram vender José, quando desceram no Egito para resgatar, aleluia, o Judá que ficou preso, o pai deles, o Jacó, mandou levar bálsamo para agradar, aleluia, o governador do Egito. E Deus está dizendo assim, aquilo que um dia faltou, o pai de José completou o que os ismaelitas não fizeram por ele. E Deus está dizendo para alguém nesta noite, o pai completa. Você crê que o pai completa? José ferido, o pai completou. Eu imagino aquela mulher construindo a Bet-Heron Ashubiquei, a Bet-Heron Baixa, com a mentalidade e o raciocínio do vô dela, José. Senhor, é aqui que eu vou suportar, porque um dia aquele homem preso no Egito suportou e confiou. Ninguém pregou para José. Lá não tinha o pai dele, o Jacó, que mudou o nome para Israel. Lá não tinha os irmãos, lá não tinha mãe. Ninguém pregou para aquele homem. E a palavra de Deus vai dizer no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, guarda essa palavra hoje no seu coração, porque haverá momento que não vai ter ninguém para pegar para você, mas a palavra vai estar no coração e você não vai pecar contra Deus. Ai, Miquei, a palavra estava no coração daquela mulher. Em Bet-Heron Baixa ela estava construindo, aleluia, ela não parou. E a Bíblia avançando aqui vai falar da terceira cidade. Aleluia, lá no verso 24, onde eu li, teve por filha Sara, que construiu Bet-Heron inferior e superior, e superior. E a terceira cidade, irmãos, que ela construiu, já não chamava mais Bet-Heron. A terceira cidade que essa mulher construiu, chamava-se Ozensara. A terceira cidade levou o nome dela. E Deus está dizendo para alguém nesta noite, Ele está confirmando o seu legado, porque aquilo que você perdeu, Ele coloca nas suas mãos. A Bíblia vai dizer lá no livro de João, no capítulo 3, que as obras das trevas não gostam de ser reveladas na luz, porque quando são reveladas na luz, as obras são destruídas. E Deus está falando para alguém nesta noite, aonde você foi roubado, esta obra já está vindo para a luz, e na luz esta obra das trevas está sendo destruída, aleluia. E aquilo que Deus te chamou para fazer, e foi roubado, foi tirado, vai levar o teu nome, porque no teu nome tem o nome do Messias. O nome que é sobre todo nome. E eu vou explicar para você o que significa um nome sobre todo nome. Talvez você lê essa passagem, ou ouve uma ministração de um nome sobre todo nome, e você vai simplesmente achar, com todo respeito eu falo isso, simplesmente achar, que o nome sobre todo nome é o nome que está acima de reis, é o nome que está acima de poder, de tronos, de domínios, de principados, de potestade. Mas quando a Bíblia fala que Yeshua é o nome sobre todo nome, irmãos, os nomes que nós temos, que nós damos de atribuição ao nosso Deus, leva o nome de Yeshua. Então, quando você fala que o seu Deus é poderoso para ressuscitar, o nome de Yeshua é sobre esse nome. Então é no nome de Yeshua que acontece a ressurreição. Quando você entende que o seu Deus é poderoso para trazer o maná no deserto, é no nome de Yeshua
que esse maná é dado no deserto. Por isso que ele se apresenta como o pão da vida. Quando você fala, aleluia, que o mar pode se abrir, que ele tem o controle das águas, é sobre o nome de Yeshua. Por isso ele se apresenta como água da vida, como o sol da justiça, como maravilhoso, como rei dos reis, como príncipe da paz, aleluia, como Deus forte, como Emanuel. Porque ele é o nome sobre todo nome. E quando ela construiu a terceira cidade já levava o nome dela, Ozensara. E Yeshua está dizendo assim: o meu nome será sobre o teu nome. E haverá ali uma marca sobre o que foi colocado, sobre o que foi construído, sobre o que foi sonhado, sobre o que foi planejado. Talvez alguém aqui nesta noite já deve ter tido o pensamento de parar, de tirar a própria vida, de não congregar, de viver o luto. E Yeshua está falando para você: o meu nome é sobre o teu nome, o nome que é sobre todo nome. Talvez alguém podia olhar para essa mulher e entender como assim. Primeiro foi a Beth Eron alto. Na verdade, eu inverti. Primeiro foi a Beth Eron baixa. Depois a Beth Eron baixa. Porque agora a cidade está chamando Ozensara. Porque agora essa mulher, ela trabalhava com autoridade. E ela entendeu para o que ela tinha vindo. Ela já entendia que ela não construía mais o legado dela debaixo de um luto. Mas ela construía o legado dela debaixo de uma chamada. E Deus está falando com alguém nessa noite: você não vai mais construir debaixo de um luto, mas é debaixo de uma chamada que Ele mesmo te deu, que Ele mesmo te chamou, de uma história que Ele mesmo construiu. Isso significa autoridade. Aleluia, se você perdeu a sua autoridade, o anjo do Senhor nesta noite, ele pega a espada do chão, ele coloca de volta na tua mão, e você vai se levantar e vai trabalhar com autoridade. Ozensara, agora eu creio, agora eu entendo, agora eu faço. Agora eu entendo. Isso é ressurreição no Espírito. É só para quem ressuscitou no Espírito. Não é para uma pessoa arrogante. É para alguém que recebe o convite para ministrar numa vigília sabendo que vai pregar no domingo à noite, meu pai. Adeus, eu preciso de garganta para pregar domingo à noite. Ozensara, eu recebo e sei o que faço. Você precisa, bate no teu peito e fala: Ozensara! Pelo amor de Deus, morreram? Ozensara! Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu preciso. Porque hoje você não trabalha mais como uma pessoa perdida, como uma pessoa sem rumo. E você não é mais aquele Caxabai. Você não é mais aquele. E você não é mais aquela que agora constrói sobre o luto ou sobre a história de alguém. Até então, essa mulher, ela era simplesmente a filha de Efraim, a neta de José, alguém que ninguém ouviu falar dela. Mas o final, como o fim de todas as coisas, é muito melhor do que o começo. Aquela cidade levou o nome dela. Eu quero falar para alguém nessa noite, eu não falo como clichê aqui. Eu falo para você que você não precisa desistir, porque o teu fim vai ser muito melhor do que o teu começo. Você não precisa parar no meio da sua trajetória e entender que um momento está significando toda a tua vida, porque o nosso Deus, Ele ainda ressignifica a história. Alguém que se levantou do luto, alguém que não era contada nos cabeças, alguém que era desprezada. Deus olhou para essa pessoa. E Deus está olhando para você que na maioria das vezes você acha que na sua voz não tem unção, que na tua vida talvez não tenha a graça de Deus. O Senhor está falando para você: hoje eu te chamo. E você não vai ser mais aquele conhecido da igreja Macéia.
o conhecido da igreja do pastor Mateus, o conhecido da igreja do apóstolo Alain. Hoje você vai ser chamado a filha, o filho, aquele a quem eu levantei e elegi e chamei. Deixa eu finalizar uma coisa aqui, porque agora eu quero falar com os fortes. Eu quero falar com os filhos de Deus que são fortes. O luto na vida de qualquer pessoa é um tormento. Quando os discípulos estavam naquele barco, Yeshua poderia ter esperado na praia. Ele poderia ter dado ordem àquelas águas, como ele deu indo para Gadara, que ele estava no barco, e o mar acalmou. Mas quando estavam ali os discípulos no barco, morrendo de medo daquelas águas, Yeshua chegou andando sobre as águas. Yeshua pisou naquilo que causava medo para os discípulos. Eu quero falar para os fortes. Yeshua está pisando naquilo que lhe causa medo. Esse projeto é uma batalha espiritual. E como eu sou da área da libertação, louvado seja Deus por isso, eu trouxe aqui para vocês o nome do principado que atua nessa parte do suicídio. O principado não é o primeiro da hierarquia. O primeiro da hierarquia que a Bíblia nos revela são os tronos. Quem são os tronos? Os tronos são os anjos caídos. Anjos caídos não manifestam nas pessoas. Anjos caídos, eles agem por vibração. Um dos nossos maiores desafios hoje é a nova era trabalhando com vibração na mente. Por isso muitas pessoas hoje não manifestam mais espíritos malignos. Por quê? Porque hoje os tronos, com a entrada da nova era no ano 2000, que foi marcado pela era de Aquário e fim da era de Peixes, começou a trabalhar na vibração. Aleluia! E esse trono, aleluia, tem na hierarquia os principados. E o principado chama no ocultismo. No ocultismo, esse principado tem o nome de Mengueleste. E olha onde Mengueleste atua com os demônios dele. Na angústia, depressão, nervosismo, opressão, ciúme, loucura, suicídio, confusão, medo e tormenta. Então, os espíritos malignos que atuam nessa área, aleluia, em que a pessoa está enlutada, porque perdeu a vontade de viver, a vontade de caminhar, porque perdeu a fé. Esses demônios estão sobre o principado de Mengueleste, porém, aleluia, e Yeshua continua sendo o nome sobre todo nome. Então Mengueleste, aleluia, e os demônios que estão sobre o comando dele não terão maior autoridade sobre a cidade de Avaré. Se você é corajoso, levanta para orar comigo. Eu tenho o costume de falar para as meninas no discipulado. Eu não vou utilizar a expressão que eu utilizo no discipulado, porque a expressão não é muito bonita, não é muito elegante. Mas eu tenho o costume de falar para as meninas, não recua na guerra não. Está com medo, mas vai. Está sabendo que é Mengueleste, mas vai. Porque sobre você atua o nome que é sobre todo nome. Como a minha oração vai ser de guerra, dá para cantar aquele corinho, Jacó segurou o anjo. Ô irmãos, eu não consigo fazer oração de guerra com nini na pele. Já assistiram os filmes do Rock Balboa? Como é que... tá. Rock Balboa, quando vai pra guerra, não é aquela música. Lembra do Ayrton Senna? Quem é mais aí adulto? Pessoal, a galera mais longeva. Lembra aí do Ayrton Senna? Quando Ayrton Senna estava chegando lá, aleluia, como era a musiquinha dele? Então, irmão, quando você for orar pra guerra, o Antônio Cirilo é uma vez. Você não vai ficar lá. Quero
Você está na guerra, irmão, para com isso. Guerra é guerra. Até no louvor é guerra, amém, Jesus? Dá para colocar o corinho aí para nós orar? Dá para levar, Samuel? Jacó segurou o anjo, meu. Jacó segurou o anjo. Nós vamos soltar o anjo para o anjo segurar o Menguelé. Como diz o dito popular aí, o barato se colou. Solta o corinho, não estou um pouco mais baixo que eu vou orar. Cadê os guerreiros comigo? Pai, em nome de Yeshua, meu Deus, neste momento, nesta noite, nós oramos agora, Pai, debaixo da autoridade do nome de Yeshua Hamashia. Meu Deus, esse principado Mengueleste, que sobre ele, meu Pai, está estes demônios atuando, meu Deus, na depressão, no suicídio, na dor. Agora, Pai, todas essas obras nós fazemos, ó Deus, conhecidas, Pai, diante de Ti, ó Pai. Este espírito que atua com esses demônios, trabalhando na angústia, na depressão, no nervosismo, na ansiedade, no desprezo, na obsessão, no canibalismo, na insônia, na opressão, no ciúme, na loucura, no suicídio, na confusão, no medo e no tormento. Agora, aleluia, nós colocamos debaixo da autoridade de Yeshua Hamashia, nós amarramos esses demônios e amarrados eles vão para o abismo. O Senhor os repreendam. Saiam em nome de Yeshua. Deus, visita, Pai, a nossa casa. Aleluia, visita, Deus, a nossa família. Visita, Pai, a nossa história. Visita, meu Deus, os nossos filhos. Visita, Pai, os adolescentes, meu Deus, que estão se mutilando. Quantos adolescentes agora, meu Pai, com a chabaconabacai, com o braço marcado na mutilação, com a perna marcada na mutilação. Vem, meu Deus, com a marca, Pai, do sangue de Jesus, ó Deus. Oh, Pai, nós oramos agora. O espírito de loucura tomando a vida de tantas pessoas, meu Pai. Pessoas entendendo, Deus, que elas precisam, Pai, se embriagar. Vem pra guerra dançar, meninas. Vem, vem, vem. Oh, Pai, em nome de Yeshua Hamashia, meu Deus. Visita agora, Pai, essa pessoa. O espírito de loucura se acabando, meu Pai, de tanto tomar remédio. Nós declaramos, Pai, agora a libertação, a Tua graça, o Teu poder. Essa pessoa, Pai, com insônia, vira do lado, vira do outro. O sono não vem. Aleluia, demônio perturbador. O Senhor te repreenda. Pode louvar, aleluia. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Se mexe aí, irmão. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção pra você. O Senhor já preparou uma bênção pra você. Liga, 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 liga nessa hora.
pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. As palmas. Vamos lá! Vamos, guerreiros, pode pôr! Aleluia! As portas! Vibra na presença de Deus! Oh, glória! Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Aleluia, autoridade! enche de azeite. Aleluia! Enche de azeite, enche de azeite. Recebe autoridade. Liga, 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 liga nessa hora. Pede liberdade pra pro Jesus agora. Pede a liberdade pro jovem. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres? Eu quero a liberdade do E o anjo jovem. lhe perguntou: o que queres? Eu quero a liberdade do meu irmão. Jacó respondeu assim: dá minha bênção pra depois. Dá a bênção pra Dá valer, minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado, 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 Deus abençoe. Aleluia. Santo Deus de poder e glória. Aleluia. Narabastobia, terra. Aleluia, que esta unção, que esta graça, irmão e irmã, continue na tua vida. Que Deus continue transbordando o teu coração. Aleluia, eu creio na liberdade sobre a cidade de Avaré. Na liberdade na tua casa, na tua família, na tua vida. Eu declaro esta liberdade de Deus. Não é esse principado que vai reger. Aleluia, senta rapidinho. Deixa eu só fazer um convite para vocês. Dá para colocar aqui, por gentileza? Tem condições? De colocar bem rapidinho aqui o convite da imersão? Louvado e glorificado. Aleluia, irmãos. Aleluia, no dia 8 de agosto. Aquela preta ali sou eu. Você sabe que Moisés também casou com uma pretinha quando a Zípora foi embora para casa do pai dela, né? Miriam e Arão desceram a lei em Moisés, mas ele casou com uma africana. Não sei o que fazer não. Olha lá. Irmãos, eu louvo a Deus. Há muitos anos já eu estou na área de libertação. E eu estudo muito. Louvado seja Deus por isso, eu me dedico bastante. E nessa parte da ciência, do estudo, Deus também me deu essa graça. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque nós estamos, amada igreja, na geração do final dos tempos. E o anti-Messias ou o anticristo, não sei qual a expressão que você utiliza, ele já está vindo com esse engano sobre os extraterrestres e seres intraterrenos. Irmãos, são demônios. E não são só demônios. Porque agora nós vamos entrar na guerra de trono. Antes, quando se falava em alien, não se falava de uma forma muito abrangente. Hoje esse assunto está vindo. Agora o Pentágono liberou esse assunto. Porém, esse estudo é muito antigo, é desde até antes da Segunda Guerra Mundial. Porque antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas já exploravam a região do Tibete, ali no Himalaia, à procura de carros que voavam. Era uma estratégia de guerra também. Mas os nazistas nessa época se infiltraram na NASA
com esse mesmo estudo dele. E talvez você ouvindo hoje, falando sobre alien, pode ser para você um assunto aleatório, mas veja bem, amada igreja, esses aliens estão sobre o comando dos tronos. Quando eles vierem, eles vão trazer um engano, e é um engano não fraco. Aí eu pergunto para você, se você tem algum parente que faleceu, e você sente muita falta desse parente, e esse demônio aqui pode se disfarçar de um anjo de luz, mas ele também pode se disfarçar de um parente seu falecido. E se o seu filho, o seu pai ou alguém que faleceu vier trazendo para você um outro evangelho? Eu estou no raso aqui dando essa explicação para vocês. Porque nessa imersão eu quero falar até da Cabalá do ZT. Porque Cabalá significa recebimento. E é melhor que você saiba isso à luz do evangelho do que você ouça lá fora. Porque se eles conseguiram trazer engano para anjos que estavam no reino da glória, conosco, se nós não estivermos preparados para esse tema, não será diferente. Irmãos, vai ser no dia 8 de agosto, aleluia, eu vou iniciar essa imersão às 14 horas. Tem uma taxa ali, irmãos, de R$30, mas é uma taxa para ajudar a custear o coffee break. Por quê? De fato é imersão. Eu vou iniciar às 14 horas com esse estudo. Eu pretendo, se você conseguir ficar acordado, até às 20 horas. Por quê? Claro, se você quiser ir embora antes, você pode ir, irmão. Não tem problema. Mas eu preciso trazer para vocês, precisam de fato entender o que é essa agenda alien. Porque hoje a agenda da ONU, se vocês forem procurar lá no Google, está falando que é uma agenda de 193 países, que estão com 17 projetos, aleluia, para auxiliar, trazendo a paz na terra, trazendo alimento para a terra. Pasmem, nós temos uma instituição financeira que também assinou esse tratado com a ONU. Por que será? Porque algum banco precisa custear a entrada do... E aí nós temos aquela ideia de que a igreja será raptada e a gente não vai ver nada disso. O problema é se você continuar com esse raciocínio, quando essa agenda alien começar a entrar na prática, você pode ser a primeira pessoa a ser enganada. Então eu faço convite para você. No grupo da Macéia eu tenho colocado lá o link. Para quem quiser, pode entrar no link lá do grupo, fazer a inscrição. O Pix da inscrição é o CNPJ da Macéia. Para quem não está no WhatsApp da Macéia, breve o pessoal da mídia, os obreiros da mídia, vão colocar lá no Instagram da Macéia. Vocês também podem me procurar. Eu faço carinhosamente, respeitosamente esse convite para vocês. Tá bom, gente? Porque nós não podemos ser enganados, tá? E um estudo desse, eu falo para vocês assim, com toda a humildade. Mas se vocês forem buscar na internet, eu não sei se já tem alguém na internet dando esse tipo de imersão. Eu vejo as pessoas falando. Mas quando eu falo imersão, irmãos, é com base bíblica. É conhecimento que não é raso. Mas se vocês forem buscar fora, esse tipo de imersão é muito cara. E louvado seja Deus, aqui na cidade de Avaré, Deus está levantando pessoas para trazer o entendimento, para trazer a luz. Por isso, eu convido você, irmão e irmã, eu convido os corajosos, aleluia, para vir fazer parte dessa imersão, amém? Louvado seja Deus, muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês.